Continuando, vamos lá. É mais fácil a gente entender essa, né, do que essa. Olha só como ele simplificou. Config do tipo configuração. Aqui, penso eu, que foi criada uma classe só para essas questões de configuração. E esse config é um objeto que contém todos esses parâmetros aqui de cima. Ou seja, questão de organização, né? Quando você entende exatamente o que você está fazendo, tudo fica mais fácil. Agora a gente vai para os efeitos colaterais. Uma coisa que eu não coloquei aqui no slide, vou até voltar, que eu acho que é interessante, é esse da lista 43. Lá embaixo tem verbos e palavras-chave. Ele fala aqui que escolher bons nomes para funções pode ir desde explicar o propósito da função até a ordem e a finalidade dos parâmetros. Aí ele traz aqui 2 exemplos. O exemplo é assert equals e assert expected equals is equals actual. Ele fala que essa última ela é melhor de saber até a ordem dos parâmetros, porque ele fala aqui expected equals actual. Então, um dos parâmetros seria o expected e o outro seria o actual. Ele disse que assim é melhor disso. E aí realmente é mais fácil de entender. É fácil de saber a ordem das coisas. Página 43, sobre isso que eu falei. Agora a gente vai para a página 44. Eu estou falando rápido, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas se você tiver dúvidas, coloca aqui que eu explico bem melhor. Evite efeitos colaterais. Ele fala aqui, efeitos colaterais, deixa eu até mudar aqui. São funções que falam uma mentira. Ele coloca bem assim mesmo. Efeitos colaterais são mentiras. Uma função promete fazer apenas uma coisa, mas ela também faz outras coisas escondidas. É tanto que ele coloca aqui, na página 44, listagem 3.6. Eu vou mostrar, mas não vai dar para ver muito bem. Se der, pausa o vídeo. Aqui, pronto. Opa. E aí ele diz assim, ó, será que tu consegue saber qual é o efeito colateral dessa função? Aí você olha assim, não, tá até bonitinha, tá pequena. Aí ele diz assim, ó, o efeito colateral dessa função é a chamada Alsatian Initialize. Porque se a gente for ver, o nome da função aqui tá check password. Se você tá com o livro, vai ficar mais fácil de você entender. E o que é que você imagina quando a gente lê uma função do tipo check password? Na minha cabeça vai só checar, né? A senha. Pegou a senha, decriptou, checou se é válida, beleza. Só que aqui ele vai fazer assim, se for válido, iniciar a sessão e retornar verdadeiro. E aí, se não for, vai retornar false. Então, realmente você consegue perceber que ele faz mais de uma coisa. Porque no verdadeiro, né, se for verdadeiro, inicializar sessão e retornar true. Se não, retorna false. O que essa função deveria fazer? Retornar um boolean, true ou false, e não fazer mais nada. Então, essas funções de efeito colateral criam um acoplamento temporário. Isto é, check password só pode ser chamada em determinadas horas. Em outras palavras, quando for seguro inicializar a sessão. Se for chamado fora de ordem sem querer, os dados da sessão poderão ser perdidos. Os acoplamentos temporários são confusos, especialmente quando são um efeito colateral. Pronto. Eu já criei funções que eu fiquei, eita, eu posso usar essa em outro lugar. Só que aí, quando eu fui ver a função, ela fazia mais de uma coisa. E aí, às vezes a pessoa não vem na hora, tipo, não, deixa eu organizar direitinho aqui, ou então o código já tá tão bagunçado que você já fica, meu Deus, mas se eu mexer aqui, pode ser que dê problema em outros lugares, aí vai dar mais trabalho, eu vou ter que passar mais tempo desenvolvendo esse ticket, aí vai ser mais um dia
mais um dia desenvolvendo esse ticket e eu disse que eu ia terminar hoje e tem que entregar não sei quando. Então não depende unicamente de você a limpeza do código. Depende das outras pessoas que estão trabalhando nele. Mas evitar ao máximo, né? Fazer com que as funções tenham mais de uma atividade, tenha só uma única atividade e um único objetivo, para que a gente consiga evitar esses efeitos colaterais e a gente consiga reutilizar essas funções que fazem o que o nome diz apenas em outros lugares. Então, é toda uma questão de, se fez uma coisa errada, ó, vai impactar todo o código. Então, aqui a gente traz processar dados, dado é válido, dado processar, e contador mais mais. Qual é o efeito colateral daqui? O contador mais mais, porque o nome da função é processar dado. Então, aqui a gente trouxe função sem efeito colateral. Eu vou processar os dados e vou, se for válido, vou processar. Se não, aqui é outra coisa. Aí ele cria outra função, para não ter esses efeitos colaterais. Essa mentira, né? Como assim? Processa dados e está incrementando o contador. Entendeu? Próxima, exemplos práticos de código ruim. Então, aqui, eu peço que você pause esse vídeo e, de acordo com o que a gente já viu, que você tente identificar porque que esse é um código ruim. Vou esperar aqui. Pausa. Se você pausou, top. Se você não conseguiu encontrar os erros, tudo bem. E se você não pausou, volte e pause. Brincadeira. Vamos lá. O nome da função é processar pedido e recebe um parâmetro. Top. Já tá bom. Aí ele faz aqui. If pedido for igual a null, se o pedido for vazio ou o getItems. O getItems vai trazer, né, vai chamar essa função, o pedido vai chamar a função, que no caso seria método. Por quê? Porque quando uma função está dentro de um objeto, ele se chama método, tá? Então, o pedido tem o método getItems, que vai retornar os itens. Se ele for vazio, ele está checando aí. Se ele for vazio, ou se o pedido for vazio, que no caso o pedido é objeto, então vai retornar um erro de pedido inválido exception. Então, a gente já está fazendo uma coisa aí, né? A gente está checando se o pedido é válido ou não. Aí, embaixo, a gente declara uma variável do tipo double, chamada total, que vai receber um 0. A gente já tira aqui que vai ser incrementada, né? Esse total. Pela inicialização em 0 e também pelo nome total. Então, eu vou somar todos os preços de cada item e vai dar o total. Aí, aqui a gente tem um for. A gente criou um item do tipo item e eu não sei Java, tá? Então, eu imagino que ele vai pegar todos os itens do pedido.itens e vai estar vendo de um por um. Aí, ele total vai estar incrementando. Mais igual é para dizer assim, eu tenho esse total, quero pegar o próximo total, né? O tipo aqui é 0. Oxe, eu estou apontando com o dedo. Total agora é 0. Então, vai ser, esse daqui quer dizer, eu vou somar o valor de total com o valor desse preço e vou colocar dentro do total. Seria a mesma coisa que total igual a item.getPreço mais total. Então, o total, esse daqui vai ser o valor atualizado. Esse daqui vai ser o valor de antes. Deu para entender? Eu espero que sim. Aí, pronto, já fez outra coisa. Aí, pedido.setTotal, eu estou pegando o objeto que eu criei, estou setando o valor total dele. Com certeza, o pedido, a classe pedido tem um método chamado setTotal, e aí eu vou setar agora. Aí, olha só, aí fatura é do tipo fatura, ou seja, eu estou criando outro objeto do tipo fatura. E aí eu vou fatura.setPedido, vou colocar o pedido que foi feito, e fatura.gerar. Ou seja, a gente está fazendo muita coisa. Primeiro, a função está grande, porque está misturando vários
várias tarefas. Os níveis de abstração tão diferentes, tão misturados. O que mais? Eu estou criando objetos aqui, sendo que a função é só processar pedido. Só. Eu vou mostrar para vocês agora como seria esse pedido, esse código refatorado. Espera aí que eu perdi o mouse. Deixa eu ver aqui. Ele seria refatorado, ficaria assim. Deixa eu só botar de novo para a apresentação. Pronto. Eu não sei porque meu mouse simplesmente sumiu. Aqui é refatorado. A gente tem a função processar pedido. E aí, eu recebo o pedido do tipo pedido, uma variável. Eu estou criando, né? Esse pedido que eu recebo, ele é um objeto do tipo pedido, que é uma classe. E aí eu chamo dentro de processar pedido, validar pedido. É verdadeiro, ele é vazio. Se não for, beleza. Calcular total, aí eu trago o pedido, né? E gerar fatura. Envio o pedido. Então, estão bem separadinhas as funções. Eu tô vendo aqui que está incompleto esse código. Mas aqui é só para vocês entenderem o que ele está pedindo. Porque, ó, para eu poder calcular o total, eu preciso que o pedido seja válido. Se ele não for válido, faz sentido eu continuar chamando as outras coisas? As outras funções? Não, né? Então, na minha visão, eu não sei Java muito bem. Então, se eu tiver errada, colocar aí. Mas na minha visão, essa função está um pouco incompleta. Mas a importância aqui é só entender o que seria um código limpo e o que seria o código ruim. Vamos continuar aqui. Cadê? Tá. Quais são os benefícios de uma função limpa? Melhoria na legibilidade do código. Código mais fácil de ler e entender. Facilidade de manutenção e refatoração. Código modular facilita a manutenção e a refatoração. E aumento na confiabilidade do código. Funções mais simples são mais fáceis de testar. É verdade. Conclusão. Resumo dos pontos. Recapitulação dos conceitos abordados. A gente vai recapitular agora, né, os conceitos abordados. Quem tiver com o livro, leia o capítulo, porque tem muito mais coisa aqui. Porque se eu já demorei desse tanto de tempo, então pulei alguma coisa. Efeitos colaterais, benefícios concluídos. Eu não coloquei aqui. Evite repetição. Deixa eu falar pra vocês, então. Por isso que eu digo, quem tiver com o livro, leia. Porque tem coisa que eu não coloquei aqui nesse slide, porque é muito grande. Por exemplo, separação comando consulta, não coloquei. Que tá em efeitos colaterais. Tratamento de erro é uma coisa só. Não, isso daqui não. Evite repetição. Eu não coloquei esse, é importante. A duplicação é um problema, pois ela amontoa o código e serão necessárias 4 modificações se o algoritmo mudar, além de serem 4 oportunidades para a omissão de um erro. Ele está falando em relação a uma função que ele colocou aqui, a um código que ele colocou aqui. Então, por que tem até uma siglazinha que se chama Don't Repeat Yourself, DRY, que é dry. Consome mais espaço, deixa o código oneroso, vai contra os princípios de Clean Code, porque o certo seria eu criar uma única função e importar ela nos lugares que eu fosse precisar.
O que mais? Don't repeat yourself. A pessoa pode usar... já aconteceu comigo. Tinha umas 2 ou 3 funções que faziam a mesma coisa. E aí, eu fui mudar uma função, que eu achava que era a que eu estava usando. Mudei a outra função que fazia a mesma coisa. Cheguei lá, fui testar o que eu fiz estava errado. Oxi, como assim estava errado que se eu mudei? Aí fui ver de novo, não era a função que eu estava usando, mas era uma função que tinha o mesmo nome, só que fazia a mesma coisa, só que eu tinha que mudar em cada uma das funções. Ou seja, retrabalho. Então, aqui também fala de indentação. Então, leiam o capítulo todo. Eu acho que esse resumo vai ser importante para você antes de ler o livro. Porque quando você for ler o capítulo, você vai ler e já vai ficar mais fácil de entender o que é que eles estão colocando aqui. O que é que ele está colocando aqui. E aí, se você gostou, compartilha, curte. Se você não gostou, compartilha e curte. Se você tem dúvidas, compartilha, curte e comenta, que eu vou resolver. Porque se tiver uma mente de computador, se eu disser assim, se você tem dúvidas, comenta, você vai esquecer de compartilhar e de curtir. Então, compartilha, curte e comenta, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá certo? Se tiver outra sugestão de vídeo, coloca aí também, você poderia ter falado sobre isso. Aí eu vou lá e falo sobre isso, se eu quiser. Brincadeira, gente. Eu espero que vocês gostem mesmo, que tenha engrandecido o conhecimento de vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.